Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar aqui sobre um dos grandes livros da literatura universal de todos os tempos. É um livro assim que só o cara falar assim, tipo, pô, eu li esse livro. É tipo assim, sobre aquela coisinha do GTA, sabe? Respect mais, né? Foi brincadeiras à parte, né? Tô falando de um livro que tá sempre assim nessas listas. Os melhores livros de todos os tempos. 100 livros essenciais. Os livros que você deve ler antes de morrer. Então, tá sempre aqui. É Crime e Castigo do Dostoiévski. E também, cara, esse livro tá sempre configurado naquelas listas, assim, livros que as pessoas mais fingem que leram, mas não leram, junto com Guerra e Paz. Então, mas eu li esse livro de verdade, tá? Senão eu não estaria nem gravando vídeo, não teria cara de pau de gravar um vídeo sobre um livro que eu não li, tá? Isso é bom ressaltar. Então vamos começar. Primeiro, esse vídeo não vai ser muito longo, tá? Porque eu acho que, cara, muitas coisas já foram ditas sobre esse livro, coisas que são muito mais aprofundadas, ditas por pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então eu acho que eu só vou estar chovendo no molhado e, tipo, dizendo coisas que pessoas já disseram melhor do que eu. Mas eu vou dizer algumas coisas mesmo assim pra incentivar vocês a lerem o livro, né? Então não adianta eu ficar aqui também falando muito tempo, porque... Cara, eu sou um cara que, tipo, eu sou um leitor... Tipo, como é que eu posso dizer? Eu sou um leitor, cara, que não sou um leitor profissional, assim. Eu não sou um cara, tipo, que tá com todos os conhecimentos do mundo e não sou um gênio, não. Então, tipo, o meu conhecimento é limitado, né? Então, a minha percepção sobre esse livro também vai ser, porque esse é um livro, assim, muito excepcional. É um livro, assim, cara, que é incrível pensar que um ser humano, tipo, escreveu isso aqui. É um cara, tipo, pô, parecido comigo, né? Tipo, em alguns sentidos. Pena que eu não tenho o intelecto que esse cara tinha, nem a inteligência que ele teve, né? Enfim, vamos começar então. Eu não vou falar tanto como eu disse, né? Mas eu vou falar o que eu acho interessante para motivar vocês a irem atrás de mais coisas sobre esse livro. E claro, lerem esse livro, né? Eu quero que vocês leiam, eu não quero que vocês fiquem colocando esse livro, tipo, ah, não, é um dos melhores livros que eu já li, tá? Sendo que vocês não leram o livro. Então, eu quero que vocês leiam para a gente conseguir tirar pelo menos esse aqui da lista de livros que todo mundo finge que lê. Bom, vamos começar, tá? Primeiro, eu sempre falo um pouco sobre a biografia do autor, tal, porque ela é muito importante, na maioria dos casos, para se compreender o que ele quis dizer e o que motivou ele a escrever isso aqui, né? Primeiro, o Dostoiévski, ele é um autor russo, tá? Ali do século XIX, que passou por muitos perrengues na vida. Ele teve uma vida muito difícil, passou diversas privações, sofreu muito, e isso passou por muita pobreza, muita dificuldade financeira, muita miséria, e isso, cara, influenciou muito a obra dele, né? Porque era o lugar onde ele estava inserido, então ele muitas vezes falou sobre o seu mundo, que ele via, né? Aí, o grande twist da vida dele, a grande virada de chave, é quando ele se envolve ali com um grupo revolucionário. Não tá bem explicado, quer dizer, não é que tá bem explicado, eu não sei exatamente o que esse grupo pegava, mas acredito que seja algum grupo anarquista, socialista e tal. E aí eles estavam lendo alguns livros ali que eram contra o czar, eram contra a monarquia, eram os textos proibidos. E eles são pegos, são enviados para Sibéria e condenados à morte, né? Aí, pra quem acha que o autoritarismo na Rússia começou ali depois da Revolução Russa, isso não é verdade, já tinha bastante antes, claro. Os caras conseguiram piorar isso em 1 bilhão de vezes, né? Mas enfim. A questão é que é o seguinte, né? Já existiam campos de trabalho forçados, já existiam campos de concentração, já existiam todas essas coisas que são atrozes, né? Nesse sentido. Outra indicação que eu posso falar sobre isso são 2 livros que complementam um pouco isso. Eu não li os 2 livros, tá? Ainda, mas eu sei que são ótimos livros. O primeiro é A Ilha de Sakhalina, do Anton Chekhov, tá? E também tem outro livro do Dostoiévski que narra a experiência dele nesses lugares de trabalhos forçados da Sibéria, que é... Esse livro tem vários títulos: Escritos da Casa Morta, Recordações da Casa dos Mortos, Memórias da Casa dos Mortos, tem um outro... eu não lembro todos, mas tem vários títulos, mas há Recordações da Casa Morta, várias coisas assim, mas tudo envolve lembrar alguma coisa da Casa Morta, da Casa com Morte, né? Enfim. E outro livro é o Arquipélago Gulag, né, do Alexander Solzhenitsyn. Ou seja, temos 3 autores aqui que eu recomendo para vocês, que é o Chekhov, o Dostoiévski, o autor também do Crime e Castigo, e o Solzhenitsyn. 3 autores que falaram sobre os campos de trabalho forçado e opressão na Rússia em diversos momentos aí que se conversavam em algum ponto, né? E aí ele é condenado à morte. E aí ele tá colocado lá no paredão, tá com os fuzis dos soldados todos apontados para ele tá se preparando para morrer, fecha os olhos, e aí chega uma carta que perdoa ele pelos crimes. Ele é
trocado por trabalhos forçados, ele fica lá servindo e depois ele é libertado. E aí, cara, a obra dele muda drasticamente, né? Isso dá pra ver que isso deu um 360 na cabeça do cara, né? As obras ficam muito mais sombrias, temas muito mais profundos e pesados, histórias macabras, histórias mais dark, né? Enquanto antes ele tinha histórias românticas, ele tinha histórias até um pouco mais bonitinhas, né? Mas claro, esses temas já estavam lá presentes. E ele volta e ele escreve o Memórias do Subsolo, né? Que é o livro grande chave aí, né? Que muda a coisa da obra dele, né? E aí aquele livro, que eu não vou falar muito aqui porque faz tempo que eu li, eu quero ler de novo para fazer uma resenha. Ele apresenta essa figura do homem do subsolo, que também está muito presente aqui no Raskolnikov, que é o personagem principal do Crime e Castigo, né? E, bom, enfim, essa figura é uma figura muito contraditória, uma figura que também está ali em outros romances do Dostoiévski, que é um cara que geralmente ele tá ali entre o funcionalismo público, mas também não tem muito dinheiro, é um cara que tem muita raiva da sociedade, ele se sente excluído, mas ao mesmo tempo que ele se sente inferior à sociedade, em alguns pontos ele se sente superior a todo mundo. Foram obras que também influenciaram Nietzsche depois, então, beleza. Também influenciaram Freud, e tá muito nessa coisa do inconsciente, né? São romances psicológicos também, que entram muito na cabeça dos personagens, os traumas, e muitas vezes questionam a sanidade mental, mas ao mesmo tempo entram nessa questão psicológica, essa questão do interior do personagem, muito mais até que o exterior, né? Enfim, aí depois ele também vai publicar vários outros livros, e aí vem Crime e Castigo, que é também uma das grandes obras dele, eu acho que também é a grande obra dele também, acho que junto com os Irmãos Karamazov e também outros, mas eu acho que é uma das obras que mais representa o Dostoiévski, né? E o que vai acontecer, né? E o Dostoiévski também narra muito essa questão da Rússia czarista, dali, principalmente de São Petersburgo, dessas pessoas que são muito pobres, vivem à margem da sociedade, são ali meio excluídas, né? E passam por diversas privações, né? E é interessante também que o Dostoiévski, antes de ser condenado, ele era um socialista, ele era um cara mais, assim, revolucionário. E depois, quando ele volta da prisão, ele se torna outra coisa. Ele começa a reavaliar os conceitos dele, ele se torna um cara mais conservador, mais ali pros valores liberais, e inclusive vira um monarquista, né? Ele se aproxima muito da família Romanov e ele vira ali até meio que tipo um parceiro deles, né? Virou brother dos caras ali, os caras que ele tava meio que queimando antes, né? Enfim, aí, bom, vamos falar agora sobre a história do livro, né? Eu já falei quase 10 minutos aqui sobre o Dostoiévski. E o Dostoiévski, como eu disse, ele tem uma vida muito sofrida, né? Ele tem uma vida muito complicada, né? Então isso reflete muito nos personagens dele. Bom, e aqui nós vamos conhecer o Rodion Romanich, do Raskolnikov, né? Ou Rodion... Raskolnikov, né? Que ele é um estudante ali em São Petersburgo, o pai dele já morreu. Ele é um estudante de direito que teve que largar a faculdade por questões financeiras, ele não tinha dinheiro, ele mora ali num cubículo que parece um caixão, né? Não tem espaço para nada, é um lugar totalmente desconfortável, apertado, meio merda assim, o lugar que ele mora. Dá pra notar que, tipo, que o estado de espírito dele é bem condizente com o lugar que ele habita, né? E aí, depois ele começa a dar umas aulas particulares pra ver se consegue levantar uma grana, mas aí ele perde os alunos, então ele tá na merda, né? Ele tá bem assim, olha. Aí, ele também tem a família dele, né? Que é os nomes são complexos, tá, gente? É a Mulher e a Alexandrova, acho que é a mãe dele. Aí depois tem a Dunia, que é a irmã. E aí, elas moram em outra cidade, ele mora ali, mas elas não têm muito contato com ele, eles estão muito tempo separados. Aí a família dele também tem dificuldades financeiras. E aí tudo começa a acarretar num problema muito grave. Ele não tem dinheiro, não vê perspectiva de melhora nenhuma. E ele quer sustentar a família. A irmã dele vai se casar com um cara desprezível por questões financeiras, para ter um bom lucro e poder ajudar a família. A mãe dele também passa por perrengues. A menina que ele era meio noivo ali, que morava que era filha da dona do prédio dele, morre. Aí ele tá afastado dos amigos, ele tá, sabe, surtando. E aí, o que acontece? Aí ele vai entrar em contato, cara, com duas filosofias que estavam muito em voga na época que ele vive, né? Que Dostoiévski vive, que é o utilitarismo e o niilismo, né? Que é o seguinte, o niilismo é aquela coisa do nada tem sentido, nada tem propósito, tudo é permitido, que é uma filosofia muito nociva, né? Que não é aconselhada a ninguém, né? E que está muito propensa a uma destruição de si próprio e dos outros. É sempre alguma coisa bizarra, né? O niilismo não é uma coisa muito legal, não. Por mais que seja uma coisa interessante, não é uma coisa legal de se
de se seguir, né? E uma outra é o utilitarismo, que é o seguinte, que tem todo aquele livro do Thoreau, que o utilitarismo é, por exemplo, assim, que quando tu quer ter uma alcançar um objetivo, digamos, nobre ou muito benéfico, algumas coisas ruins que tu fez são meio que justificadas, né? É uma coisa também até um pouco parecida com os fins justificam os meios lá do Maquiavel. Por exemplo, digamos o seguinte, muito é falado, né, a respeito da União Soviética, né? Por exemplo, do utilitarismo. Muitas pessoas usam o utilitarismo para meio que justificar, né, os crimes cometidos, a opressão, as mortes, tudo, porque eles estavam tentando atingir um bem maior. Só que o problema é o seguinte, bem maior para quem? Que bem maior é esse? Porque através dessa filosofia tu pode justificar qualquer coisa, né? Até as coisas mais criminosas, atrozes, e que o que é esse bem maravilhoso, esse paraíso na Terra que as pessoas dizem buscar? Isso significa que todo mundo concorda com isso? Como é que todo mundo vai concordar com isso? Isso não tem o menor... Tipo, é uma filosofia que eu acho totalmente errada e desprezível, né? Por mais que seja, claro, interessante estudar, tudo bem. Mas, por exemplo, assim, olha, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa achando que está fazendo bem maior. Só que, na realidade, aquele bem maior é algo atroz, é algo criminoso e é algo terrível, né? Então, por isso que o utilitarismo é uma coisa perigosa também, né? E aí, cara, é claro, se tu for usar em questões mais básicas, por exemplo, assim, poxa, eu queria tanto aquela vaga de emprego, eu queria tanto passar naquela prova, aí tu, tipo, deixa de sair com teus amigos, tipo, foca um pouco mais, se esforça mais, sofre um pouco mais pra conseguir aquilo, cara, aí tudo bem, tá pra tudo, na medida do possível, serve. Eu, por exemplo, poxa, queria entrar no shape, queria ficar mais musculoso, queria ir pra academia e tal, aí tu deixa de comer coisa que tu gosta, aí tu começa a focar um pouco mais na dieta, ou seja, tu tá passando por perrengues pra conseguir uma coisa melhor. Nesse sentido, tudo bem, o problema é que se tu ficar usando isso pra tudo, vai dar uma merda fodida, que nem acontece aqui no livro, que nem aconteceu na vida real várias vezes, né? Porque se tu for para pensar, todo o regime cretino, todo o regime canalha, usa alguma promessa para conseguir justificar os seus crimes, né? Isso serve para qualquer regime, né? Enfim, aí o que vai acontecer? Tendo tudo isso na cabeça, essas filosofias aí andando ao redor dele, ele vai ter um momento que ele vê uma estátua do Napoleão, né? E ele vai pensar, poxa, tem uma estátua do Napoleão aqui, cara, por que como é que esse cara que matou tantas pessoas, invadiu países, queria dominar o mundo, como é que esse cara tem uma estátua aqui, todas as pessoas que ele matou? Então ele meio que se acha Napoleão, ele se acha igual ao Napoleão. E aí ele vai resolver matar uma velha, né? Que é uma espécie ali, eles tratam ela como uma velha usurária, mas parece que ela vende uns penhores ali, ela se aproveita das pessoas, ela parece não ser uma pessoa muito boa, né? Ela não é descrita como uma pessoa boa. Então ele pensa o seguinte, é uma velha, já tá tipo no final da vida, já viveu a vida dela, é uma pessoa má, é uma pessoa que se apropria dos outros, então ele se acha melhor que ela, né? E aí ele acha que ele tem o direito de matar ela, então ele vai lá e a mata pra roubar, né? Só que o problema é o seguinte, nesse meio tempo entra a irmã dela, que é uma bem mais jovem, deve ter seus 30 e poucos anos, que não é uma pessoa má, as pessoas gostam dela. E aí ele tem que matar ela também, né? E aí ele rouba isso aqui, aí que começa a merda, porque tipo, a mente dele conspira contra ele, a culpa, o sentimento de remorso começa a corroer ele, e ele entra num espiral de loucura, de paranoia e de alucinações, ele acaba nem conseguindo roubar direito, ele faz um monte de merda, ele coloca os troços embaixo de uma pedra pra guardar e ele acaba não usufruindo do roubo dele. Então, tu vê que ele é um cara totalmente transtornado, né? E aí que ele vai entrando num espiral de loucura e ele vai cada vez mais se afundando. Aí ele vai, por exemplo, assim, aí tem um momento que ele fica doente, né? Que ele começa, tipo, a alucinar, gritar coisas. E aí, então, é isso, acontece o crime, o castigo, e aí a gente vai avançando, né? Vai ter a investigação policial para descobrir, muitas vezes ele próprio vai acabar se prejudicando, né? Ele vai se colocar em situações onde ele pode ser descoberto, ele vai voltar à cena do crime, várias coisas vão acontecer, né? Aí também é interessante dizer o seguinte, né? Que ele vai, claro, ele vai ser um estudante, então ele vai ter muito contato com as filosofias, os amigos dele também, vai ter ali. Aí vai ter um outro cara, que é eu também não sei pronunciar o nome desse sujeito, o Svirligadov, que é um cara que era um antigo empregador da irmã dele, depois a irmã e a mãe vêm pra São Petersburgo, que era uma cidade que naquela época era dominada pelo funcionalismo público, só que o funcionalismo público lá era muito mal remunerado, então os caras, tipo, totalmente desesperados pra conseguir mais dinheiro, né? E aí vai vir a irmã dele, a mãe, e daí tem esse cara, que é o Svirligadov, eu não sei pronunciar o nome dele, né? Que ele vai ser um cara que era um antigo empregador ali, parece que ele fez algumas propostas meio indecentes pra
pra irmã dele, deu em cima dela, cometeu alguns excessos ali, abusou dela e tal. E aí ele é um cara meio, tipo, desprezível, assim, né? E aí ele vai ser um cara meio, tipo assim, que ele é muito mal falado e tal, e ele vai ter uma importância também ali, né? Na obra. Aí depois também tem o Rasmussen, não, todos os nomes, eu tô falando como eu imaginei sendo os nomes, nem como eu pronunciei na minha cabeça, né? Que é o amigo dele, né? Que é um cara muito mais inteligente, um cara que tá disposto a trabalhar, é um cara muito mais centrado. E é meio que assim, é um cara que vai estar ajudando o Raskolnikov. E aí também vai ser muito interessante que vai aparecer uma outra personagem, né, que vai ser também meio que um contraponto do Raskolnikov, né? Que é o seguinte, que ele vai conhecer um funcionário público ali, né? Que é o Marmeladov, num boteco ali, e o cara, ele gasta todo o dinheiro, todo o dinheiro bebendo, né? E aí depois ele força a filha dele a se prostituir para conseguir sustentar a família. A filha dele é a Sofia, ou Sônia, e aí ela vai ser uma personagem que vai acabar sendo meio que a salvação do Raskolnikov. Vai ser, por mais que ela tenha cometido uma coisa, entre aspas, imoral, que naquela época era alguma coisa imoral, era comparado a um assassinato, né, a prostituição, claro que hoje é uma coisa muito mais bem aceita, claro, tem um tabu em relação a isso, mas era uma coisa muito mais, assim, complicado naquela época. Então eles vão ser meio que igualados ali. Só que enquanto o Raskolnikov tá nessa coisa do niilismo, dessa coisa de achar que ele é uma pessoa excepcional, e ele vai inclusive escrever um artigo pro jornal separando as pessoas entre excepcionais e ordinárias, as pessoas excepcionais. Por exemplo, digamos o Isaac Newton, ele chega a usar o exemplo do Isaac Newton, que seria justificado o Isaac Newton, com toda a contribuição que ele teve, ter matado pessoas, ter cometido crimes. Aí ele vai dizer que sim, e ele vai se considerar uma pessoa excepcional. Que grande coisa o Raskolnikov fez, não tá me faltando aqui, não tô achando não, né? Então aí vai ser a Sônia que vai representar uma espécie de salvação pro Raskolnikov, né? E aí é muito interessante, né? E aí esse vai ser o romance. Não demora muito tempo até o crime acontecer, muito mais nos seus desdobramentos. Vai ter investigação, vai ter a polícia, vai ter toda uma construção que vai mostrar como o inconsciente do personagem age de forma diferente a ele. Como muitas vezes ele tenta acreditar nessas coisas, só que o inconsciente dele não permite. Ele vai, sabe assim, olha, ficar se arrancando, tipo, e se destruindo porque ele se sente culpado. A culpa que ele sente dentro dele, no inconsciente dele, é muito maior do que essa filosofia que ele tenta acreditar de forma forçada, quando ele mesmo no inconsciente não acredita, né? Então, e aí fica o questionamento. Será que o Raskolnikov é capaz da redenção? Será que ele é possível de se redimir? Será que ele vai conseguir se redimir? Será que vai ter alguma coisa que ele consiga fazer para se tornar uma boa pessoa? Para abandonar essa visão dele deturpada do mundo? Será que ele vai conseguir? Não sei, hein? Talvez sim, talvez não. Vamos ter que ler para descobrir. O que mais eu posso falar? Sobre essa edição, eu achei boa a tradução, eu achei boa, fluiu bem, não tive muitos problemas. A única coisa é o seguinte: busquem um pouco mais para saber o que estava acontecendo na Rússia daquele período. Tem vários vídeos na internet, assistam outros vídeos de resenhistas para saber o que estava acontecendo, né? E tentem saber um pouco mais sobre o Dostoiévski. Não é um bom primeiro livro para ler o Dostoiévski, tá? É um livro um pouco mais cascudo, um livro um pouco mais te requer um pouco mais. Vão ter, por exemplo, aquela cena, aquela parte que ele fica doente, ele começa a ficar de cama, ele fica alucinando. Eu achei meio chatinho, tá? Não vou mentir, me custou um pouco mais pra seguir lendo, mas aí depois engrenou bem e eu li muito rápido depois. E, cara, é um livro fantástico, realmente, né? É um livro realmente fantástico, que vai também entrar naquela questão que é interessante, que sempre que o Dostoiévski, ele vai ligar nos últimos romances dele, principalmente, a questão da religião, né? A questão da religião como uma possível salvação. Vai ter várias figuras de religião, várias relações com a religião aqui na obra, e é muito interessante como ele vai trabalhar isso. E no final, claro, a religião vai ter um papel fundamental no desfecho da história. Depois vocês descubram, claro, porque, claro, o ato da redenção é uma coisa muito religiosa, é uma coisa muito ligada ao catolicismo, claro. Por exemplo, a confissão, se confessar pro padre, se confessar. Eu já tinha terminado de gravar o vídeo, já estava até me preparando para editar, quando eu fui olhar que o final não gravou. Bom, enfim, eu tava falando daquela questão da religião, de se confessar, e como a confissão na doutrina católica é fundamental para uma nova vida e para a ascensão aos céus e tudo isso mais. Bom, enfim, e isso vai estar muito ligado aqui à obra do Dostoiévski, que vai ter muitas discussões filosóficas, teológicas aqui na questão da religião. Eu recomendo muito esse livro. É um livro um pouco mais difícil, é um livro um pouco mais complexo, verdade, não vou mentir pra vocês. Eu recomendo que leiam um pouco mais outras coisas antes, outras coisas do Dostoiévski, se informem um pouco mais do que estava acontecendo na Rússia nesse período, um pouco mais sobre a vida do autor também. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. É realmente um livro muito bom, é um livro fantástico, é um livro que tem um final, assim, espetacular. É um livro que em alguns momentos é um pouco cansativo, não vou mentir pra vocês, aquela hora que ele fica doente.
me cansou um pouco, fiquei, não vai levantar nunca, tal, não vai voltar, tipo, fazer alguma coisa, enfim. Mas, enfim, realmente é um livro fantástico, um livro que, cara, acho que me mudou como leitor. Eu acho que avancei um pouquinho nessa escada da literatura, avancei um pouquinho mais nessa escalada, até o conhecimento. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos e seguir o canal em todas as redes sociais. É isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.